Pessoal, o tema de hoje vai ser sobre a história da Guerra Civil Americana. Desde já peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, também dizer aí nos comentários aí embaixo se vocês estão gostando do conteúdo. Então, sem mais delongas, e vamos embora pro vídeo. Esta guerra recebeu o nome de Guerra Civil Americana, o conflito que ocorreu nos Estados Unidos da América entre 1861 a 1865 e colocou em lados opostos o sul e o norte dos Estados Unidos. No início da década de 1860, os Estados Unidos já eram uma nação de progresso notável, pronta para assumir um lugar de destaque no cenário econômico e político mundial. Só que as questões internas amarravam, de um certo modo, essa decolagem do país para patamares mais altos. Este talvez seja um modo discreto de se referir ao sul do país, que tinha diferenças econômicas e sociais brutais em relação ao norte. Tais diferenças se explicam em grande parte pela forma inicial de colonização das duas regiões, sendo que no estado do norte se praticou uma ocupação de permanência, onde os colonos tinham o objetivo de fazer das terras que ocupavam sua morada definitiva. Já no sul, o sistema colonial escolhido foi mais ou menos similar ao mesmo escolhido em Cuba e no Brasil, com o predomínio das grandes propriedades dedicadas à monocultura, plantação, utilização de mão de obras escrava, que já naquela época havia sido extinta no norte, e extrema dependência de produtos industrializados importados. Logo, com o avanço da segunda onda da Revolução Industrial, as restrições em relação à escravidão ficavam cada vez mais fortes, mas os grandes fazendeiros produtores do Sul se recusavam a abrir mão de sua fonte de trabalho tão barata. A divisão Norte e Sul e estados escravocratas, estados livres, ficava cada vez mais polarizada em todos os pontos da sociedade, indo desaguar no debate político. Que caminho deveria os Estados Unidos seguir? O do Sul escravocrata ou o do Norte cosmopolita e industrial? A questão só seria resolvida pelas armas. Assim, as causas principais da eclosão da guerra foram a escravidão, os contrastes norte-sul, o nacionalismo do sul da época, tarifas interestaduais que encareciam os produtos industrializados do norte em detrimento dos produtos agrícolas do sul, as questões regionais e o estopim definitivo da guerra, a eleição de Abraham Lincoln, republicano, declaradamente favorável à libertação dos escravos do Sul. Com Lincoln eleito, a Carolina do Sul é o primeiro estado a se separar em 24 de dezembro de 1860. No ano seguinte, os outros estados, de economia e filosofia política similar, iriam seguir seus passos, formando os Estados Confederados da América. O norte, sob o governo de Lincoln, permanece inerte, assistindo aos movimentos dos confederados liderados por Jefferson Davis. O conflito se inicia em 1865, com o ataque do Sul ao Forte Sumter, provocando a reação da União, o que restara dos Estados Unidos. Logo, as disparidades se fazem claras. O resultado da industrialização do norte prova-se eficaz na vitória da guerra. Equipados com os mais modernos armamentos, inclusive canhões de longo alcance e até mesmo os primeiros submarinos,
o Norte vai desde o início minando as forças confederadas que, baseadas na cavalaria, acabam contando mesmo apenas com a bravura de seus comandantes, entre eles o famoso general Robert E. Lee, que mesmo em várias ocasiões de desvantagem, conseguiu importantes vitórias para o Sul. Em 1864, porém, já ficava evidente a vitória do Norte, e o Sul não conseguia vencer mais nenhuma batalha, resistindo apenas mais um ano. Em 1865, Lincoln dá a tão sonhada liberdade aos escravos dos territórios libertados do Sul. Entretanto, para a história dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, como um líder corajoso e determinado, num dos momentos mais difíceis da história dos Estados Unidos, ele, no entanto, não viveria para colher os frutos de seus esforços, sendo assassinado dentro de um teatro por um ator simpatizante da causa sulista.